Fala pessoas, dia 24/7, segunda-feira, e vamos às notícias porque tem mudanças aí, né? Porque Lula propõe prisão por até 40 anos para quem atentar contra a vida de ministro do STF ou presidente. Aí você vai falar, tá tentando contra a vida, né? Normal. Só que não para por aí, porque o projeto de lei do Lula, que lançou nesta sexta-feira, dia 21, um pacote de projeto de leis enviado ao Congresso que inclui o endurecimento de penas a quem atentar contra o Estado democrático de direito. As propostas foram articuladas pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e batizadas de pacote da democracia. Um dos projetos de leis enviados ao Congresso quer aumentar a pena para quem cometer crimes contra o Estado democrático de direito. Isso envolve aumentar de 6 para 12 anos, o que transformaria em pena de prisão em regime fechado a punição para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos. Ou seja, se eles virarem assim e falarem assim, olha, essas manifestações de rua, como aconteceu em 2015 contra a Dilma, isso é um movimento antidemocrático, porque vocês estão tentando fazer um golpe. E aí as pessoas vão ser presas até 12 anos, né? Pelo menos eu acho que isso pode acontecer. E a gente se preocupa, né? Mas muita gente não está nem aí. Polícia Federal prende homem apontado como líder de ataques golpistas em Brasília. Então esse aí é o líder. Esse cara aí é o líder total dos golpes de Brasília e tal. Pois é, né? Comandante do Exército fala sobre 8 de janeiro. Democracia foi preservada. E a gente vê os militares cada vez mais alinhados, né, com a esquerda. E o Joel comenta: as pessoas achavam que estávamos isolando as praças para protegê-las e foram dormir. No dia seguinte, prendemos mais de 1.000 pessoas. Assinado Exército Brasileiro em 8/1/23. Mais ou menos isso que aconteceu, né? E olha só como o negócio está profundo, porque Lula nunca foi comunista. Foi líder sindical, diz presidente do STM, Superior Tribunal Militar. Aí você vê os militares como estão aí, falando que o Lula não é comunista, né? Falando que essas coisas são absurdas. Olha como o pessoal fala, Lula é simplesmente fenomenal, bolsominions não sabem o que é sindicalismo, muito menos comunismo, ou o bolsomínio fanático ainda vai continuar acreditando no fantasma do comunismo. E o pessoal nega que existe o comunismo, que a gente vai ver aqui. Esse vídeo tá muito bom, tem muita coisa aqui interessante para você conseguir visualizar a realidade, até mesmo coisa lá de fora, tá? Esse é quase um Fidel Castro, 4 mandatos lá. Camarada Alckmin diz Dino ao comparar vice com Fidel Castro, chamando o Alckmin até de Fidel Castro. Só que o Alckmin ficou meio sem graça, dá aquela risadinha, mas não é toda mentira, tá? Se você pegar aí o passado dos sociais-democratas, todos eles adoravam aí dar um passeios em Cuba. É que quando eles começam a chegar perto do poder, eles vão se dividindo. E do caso do Alckmin, ele até aceitou ser vice, né? Porque o projeto de poder era muito grande, tá? Dino está na linha sucessória para presidente do Brasil. Os comentários dessa notícia. Se prepara que depois da reeleição do Lula chegará a sua vez. Camarada Dino. Não tem comunismo, mas é camarada, né? O Dino é o melhor do Brasil. Vem presidente. O Gilmar aqui fala, esse brasileiro é muito bom. Por mim seria o próximo presidente da República. Se dependesse só de mim, estava eleito. E esses são os comentários que você encontra aí. Você vê que estão juntos, tá? Não estou escolhendo, não. São os comentários mais aí bem, vamos dizer assim, avaliados, tá? Com mais likes. Quem fala em entregar uma arma para cada cidadão é inimigo da polícia, diz o Flávio Dino aqui. Então ele tá aí, né? Aparecendo em a mídia, ó, o ministro é pop, Flávio Dino causa por onde passa, né? Falando que ele é popular, né? E o pessoal aqui, Gustavo, árvore que dá fruta é o que leva mais pedrada. Continue brilhando o ministro Dino. Dino é o destaque desse governo, né? Ser competente é quase crime no Brasil. Você vê que a esquerda adorando aí o Dino, que diz que quer que endurecer penas mira perigosíssimo NAZI do século XXI, que é aquela questão de 6 para 12 anos, caso vocês estiverem envolvidos em um movimento antidemocrático. Né? Novo decreto de armas do governo aperta regras de compra por civis de funcionamento de clubes de tiro e eles vão tentar diminuir o máximo possível. Por quê? Porque o número de brasileiros com autorização para ter arma cresce 566% em 4 anos. Foi a época do Bolsonaro. Eles vão tentar reverter tudo isso aí. Vão conseguir? Não sei. Provavelmente vão. Lula veta ministros em evento de Dória. E aí a gente vê aquela tesoura, porque o Dória é o cara aí que teve no bolso Dória, né? Mas ele também é o cara que tá do lado do Temer, fez aí a questão do LEAD, né? Que são aí os eventos que o Dória financia ou organiza, né? E aparentemente o Lula falou que os ministros não podem mais. E isso significa o quê? Uma grande divisão aí, né? Porque até chegar aí à presidência, ele tinha toda uma tolerância, agora não tem mais. Em primeiro mês de lives, Lula se contradiz sobre o agro, omite emendas pagas e vê a audiência patinar. Né? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, aquela maioria silenciosa não gosta de política. Eles não vão ficar, né, acessando a live do Lula para ficar assistindo, porque eles não estão nem aí. Né? Eles acharam assim, a mídia falou, o Globo falou,
que o governo de direita era ruim, né? Então o Lula falou que vai dar picanha e ponto final. E por isso você não vê tanta gente assistindo, tá? Lula chama bolsonaristas de malucos e agressor de Moraes de canalha. E aí que eu falei. Lembra que eu falei para vocês que bolsonarismo será perseguido ao extremo até não existir mais o bolsonarismo, tá? Lula sobre ataque a Moraes. Derrotamos o Bolsonaro, mas não os bolsonaristas. Então, o que acontece? Se tiver bolsonarista tentando fazer algum tipo de manifestação, tudo que aconteceu nos últimos 4 anos, ou até antes mesmo, não vai ter mais possibilidade. E o Felipe disse, o bolsonarismo é o fascismo do século XXI. Ele está certíssimo. O Wallace fala, um presidente de verdade falando. Alexandre Lula 2026 rumo ao tetra. E eles estão empolgadíssimos, né? Com a esquerda tomando tudo. E tá mesmo. Lula fala em punição exemplar a Mantovani, no caso do Moraes. E você vê, eles vão pegando casos como o 8/1, como essa questão aí de Roma, e vão fazendo o quê? Aquele coro de bolsonarismo é algo extremo. E quanta gente, o pessoal da isentosfera, tira o sarro de bolsonaristas, né? Durante todo esse tempo. E os caras vão conseguindo. Só que o problema da isentosfera é que eles acham que vão chegar no poder um dia, né? Eu acho que tem possibilidade do social-democracia um dia tomar, né? Se houver algum tipo de influência externa, porque dentro do Brasil eles são horríveis, tá? Parlamentares bolsonaristas pedem na ONU a indenização a presos pelo 8/1. Só que tem um problema nisso aí, né? O senador erra continente em viagem para entregar denúncia sobre 8 de janeiro. Ele foi para Nova York, sendo que neste caso os parlamentares deveriam ter apresentado o documento na sede da organização em Genebra, na Suíça. Não tem o que fazer. Primeiro, pedir para a ONU simplesmente não está do nosso lado, né? Eles vão ignorar completamente, mas aquilo estão fazendo algo, né? O pessoal, mas não, está fazendo alguma coisa pelo menos. Pois é, infelizmente o sistema está todo corrompido. Ministério Público solicita que Jean Willis apague postagem contra o governador Eduardo Leite, né? Porque pegou mal. Muita gente não gosta do Jean Willis, mesmo na esquerda. Só que olha só o comentário do Rogério. Pediu que apague. Se fosse de direita, tinha bloqueado tudo e mandado prender. Mas como é de esquerda, pede que apague o post apenas, e é mais ou menos isso que acontece. Se fosse qualquer um de direita, já estaria provavelmente preso, né? Juscelino Filho ganhou mais dinheiro público com viagem do que ministros receberam de salários. Farra das viagens. Ministro de Lula embolsou dinheiro público com esticadinhas em agendas. E daí, né, o cara é ministro do Lula. O Bolsonaro, quando aparecia qualquer coisa, nem que tava realmente assim, né, comprovado, o Bolsonaro afastava o ministro. A esquerda precisa? Não vai afastar ninguém, né? Ministros dão carona para esposas integrantes do STF em voos da FAB. Mas não pega nada, porque a esquerda pode tudo. E vai fazendo os absurdos. Como o brasileiro é completamente ignorante em política, os caras nadam de braçada, né? Bolsonaro fala sobre o julgamento do TSE. O sistema não quer pessoa honesta na presidência. E isso é verdade, né? Na verdade, nunca mais, se possível por eles, não vai entrar mais ninguém que seja fora do sistema, tá? Guedes se afasta de Bolsonaro, curte Rio e diz que política ficou para trás. O cara tentou ao máximo, né, diminuir um monte de imposto. A população não enxergou nada, porque a população, além de política, economicamente não manja nada. E os caras, como o Paulo Guedes, né, o Saxida, fizeram um trabalho incrível. Não conseguiram? Fazer o quê? Agora o pessoal vai ser taxado em tudo. Reforma tributária vindo com tudo. E a gente só pode dizer faz o L. Sem contato com Bolsonaro. Nos 6 meses que cumpriu a quarentena, Guedes falou apenas 2 vezes com Bolsonaro. Uma delas na véspera da votação da reforma tributária. Há amigos, Guedes diz ter respeito por Bolsonaro, mas admite que nunca fez parte do núcleo de amizade do ex-presidente. Tanto que não andava de moto, por exemplo, e evitava palanques, porque ele é muito mais sério. Infelizmente, né, muita gente tem estratégias diferentes, né? Então, Bolsonaro, ele acreditava que esse negócio de demonstração de poder político, capital político, daria diferença, mas no final nada disso adiantou, né? Márcio, dever cumprido, destruir a economia do país e vender nossas empresas a preço de banana. O cara acaba com a economia do país e volta para sua mansão no Neblon. Depois de acabar com o Brasil, e o pessoal comentando isso do Paulo Guedes. Chega aí um novo ministro achando tudo e o pessoal acha tudo muito incrível, né? E esse é o Brasil. Para construir um bloco forte em 2024, Ricardo Nunes aposta em caixa cheio e frente de centro-direita, né? E ele vai assim aproximando, porque a tesoura ela vai abrindo, né? Ela vai tentando se aproximar aí da direita. Pegou o voto, ela volta, né? Mas é isso. Então ele tem aí algumas posições, né, em São Paulo muito de direita, porque ele quer enfrentar o Boulos. Vamos ver se funciona, porque
É complicado, muito bem complicado. O plano do governo de taxar apostas online é mais um sintoma da pouca importância que se dá à lei. O jogo continua sendo ilegal. Eventual legalização deve ser debatida no Congresso. Opinião do Estadão contra o governo mais uma vez. O escandaloso jeitinho de tolerar o ilegal. Atividades ilegais devem ser reprimidas e não incluídas entre as fontes de receita. No entanto, o caso da taxação das apostas está sendo visto com normalidade por muita gente. Então, o governo precisa do máximo, né, de fontes de receita. Porque nunca na história, né, a gente teve uma situação tão complicada mundialmente. E o Brasil ele vai ter um papel essencial de mandar dinheiro para fora. Não só os políticos aqui terem uma belíssima vida, mas também como as riquezas do Brasil serem enviadas para fora, porque o mundo está em crise. E a gente vai falar da Rússia daqui a pouco, que faz sentido se você ver o contexto todo. O OAB defende tratamento diferenciado para advogados na reforma tributária. É aquilo, né? Para todo mundo, né? Muita taxação, né? Muitos problemas aí, mas a OAB quer ser diferente. Por isso que a Lilian fala aqui, ó, sou advogado e todos devem ser tratados igualmente, ou será que a OAB esqueceu esse princípio, né? Esse princípio constitucional? Quer dizer que agora irão sofrer no bolso, eles decidiram se manifestar? OAB jura aquela palhaçada escrita no livro dos bobos, todos são iguais perante a lei? Pois é, né? Eu gostaria que todos fizessem o L, mas tem gente que talvez tenha poder o suficiente para escapar desse L aí, né? Apuração da Natuza Neri. Gravações de Roma com imagens de agressões amorais vão demorar a chegar ao Brasil. Vídeos precisam de liberação judicial do MP da Itália. Mas já não tinha as informações, não mostraram as imagens, foi editada. Que estranho, por que tá demorando tanto? Uma coisa tão simples, né? Cidade mais insegura do Brasil tem protesto de mulheres contra a violência policial. Então você vê o seguinte, a cidade é a mais insegura do Brasil. E aí o protesto é contra os policiais. Então os policiais estão tentando enfrentar a criminalidade numa das cidades mais inseguras do Brasil e a população vai às ruas contra os policiais. É complicado, não é? Esse é o Brasil, por isso que você vê esse Brasil tão ruim assim. Prefeituras do MA fraudaram dados e receberam 53 milhões indevidos do SUS. Tá, Maranhão, né? O MPF só pediu a devolução dos valores. Cadê a busca e apreensão de bens dos envolvidos? Cadê o pedido de prisão? Ah, mas político não precisa dessas coisas, né? Adivinha quem era o governador lá, né? Não vamos falar, né? Só dá uma dica assim, tipo, querida, cheguei. O governo incinerou 36 milhões de validações vencidas herdadas de Bolsonaro, mas não tinha comprado nada, não comprou absolutamente nada, né? Que não tinha, pois até sobrou, né? E a Associação de Médicos condenada por propaganda pró-remédio, agora aposta em discurso anti-validação. E é assim que acontece, né? Médicos sérios tentaram aí dar a sua opinião, mas esses médicos não valem. Tipo esse médico aqui, ó. Médico que nega a ciência deveriam ter o CRM suspenso. Sugiro que tenha o nome divulgado para que todos façam a opção de não serem submetidos aos cuidados destes. Então esse médico é mais importante que os outros médicos, né? O cara estuda há muitos anos, mas não pode ter a sua opinião e ponto final. Putin disse que território da Polônia Ocidental foi um presente de Stalin, graças à União Soviética, ele disse, e admirando Stalin. E a Polônia foi o que eu falei. Vai chegar um momento que o plano de Putin era a volta da União Soviética, como ele cita, admirador de Stalin. E aos poucos ele vai avançando. Não falei para vocês? Líder russo citou nesta sexta-feira episódios ao longo do século passado em que poloneses teriam tomado terras de Moscou. De acordo com Putin, o território da Polônia Ocidental foi um presente de Stalin. Nossos amigos em Varsóvia esqueceram disso? Vamos lembrá-los. Lembrar como? Pois é, as coisas estão escalando e por isso você vê que o Brasil vai se moldando, inclusive russos buscam imóveis de luxo no Rio em meio à guerra da Ucrânia. O que está acontecendo, hein? Pois é, coisas bizarras. E a gente vai fazer o quê? Você vê que é muito maior do que o Brasil. Quando a gente fala de movimentações dentro do Brasil, a gente tem que ver que, às vezes, o que está acontecendo aqui são nada mais que ordens lá de fora. E que as coisas têm que se resolver lá fora para começar a resolver aqui. Complicado, né? Desmatamento fará Brasil sofrer com o aumento da transmissão de dengue e zika. Mudanças climáticas, né? Aí eu preciso lembrar de algumas coisas de 2009. Por exemplo, Bill Gates solta mosquitos em conferência para alertar sobre malária. Insetos não eram capazes de transmitir a doença, segundo o empresário. Evento nos Estados Unidos reuniu profissionais de tecnologia e entretenimento. Então você vê aí
né? O Bill Gates, em 2009, já fazendo isso. Só que não para por aí. O que Bill Gates tem a ver com mosquitos editados geneticamente? A empresa britânica de biotecnologia Oxitec está avançando no projeto de liberar milhões de mosquitos da espécie Aedes aegypti geneticamente modificados em laboratório, no estado norte-americano da Flórida. Com a iniciativa, o objeto é controlar doenças tropicais da região, como Zika, dengue e chikungunya. Inclusive, a Fundação Bill Gates e Melinda Gates já financiou a empresa em outras pesquisas. E aí você começa a se perguntar, que coisa estranha, né? Se vira moda, né? Por enquanto é lá na Flórida e aqui no Brasil. Calor extremo no hemisfério norte afeta principalmente os mais pobres. E os caras começam com esse papo, né? Do calor, e aí eles começam unindo as narrativas. Menor consumo de carne é igual a tirar 8 milhões de carros das ruas britânicas, diz estudo. Comer carne gera mais gases de efeito estufa. Quanto dióxido de carbono diferentes tipos de dieta produzem pessoa por dia, né, com alto teor de carne, começam para tentar fazer as pessoas parar de comer carne. Enquanto isso, em Cuba, vice-primeiro-ministro de Cuba sugere que a população crie peixes em casa para se alimentar, né? Porque não tem nada, absolutamente nada. Então, criar peixes em casa. Itália começa a retirar nomes de mães LGTV de certidões de nascimento das crianças. É lógico que a mídia vai ficar completamente louca, inclusive o pessoal comentando com quase 6 mil curtidas. Isso demonstra que a praga da extrema-direita precisa ser combatida mundialmente. Então, aqui no Brasil, o pessoal já fala de prender, que não pode se manifestar, que bolsonarismo é crime. E o pessoal começa no mundo fazendo isso. Inclusive, eleições na Espanha abrem caminho para a chegada da ultradireita ao poder. Ultra, não é uma direita, não é extrema, né? Não é far right, é ultradireita. Espanha, direita vence a eleição por margem menor que a prevista e não consegue maioria para formar governo, né? Ganhou, mas não é tanto. E eu nem sei se é direita de verdade, porque até você conseguir entender a política lá, ver se esses caras não são sociais-democratas, não são laranjinhas, né? Vai muito. Carro voador, Alckmin comemora anúncio de construção de fábrica da IVE e Embraer em Taubaté. Então você vê esse aí, falam que isso é um carro voador. O pessoal prometeu picanha, mas vai ter carro voador. Quem vai andar nesses carros? Com certeza é rico. E eu nem gostei muito, porque além de não parecer um carro, parece um helicóptero misturado com um drone. Ele tem um visual meio parecido com aquele submarino lá da Ocean Gate, né? Meio escrito aí uma letra na lateral. E para terminar, aqui está o Elon Musk falando que o Twitter vai mudar aí do passarinho por X. E talvez até mudar de nome. A rede social vai se chamar X, que ele tem SpaceX, né? E, infelizmente, o Elon Musk é aquele. É um gênio, mas meio fora da realidade, né? Não tem aquele touch, tipo, humano. Então o cara começa a fazer escolhas bem erradas que me preocupam, né? Porque justamente essa questão aí de mudar o nome, já fez umas alterações meio bizarras, algumas decisões aí que pega mal. Então, cara, além de ele ser bombardeado pela mídia, ele vai querer começar a mudar as coisas demais e quando você começa a mudar muito, você acaba, às vezes, matando a rede social, né? Vamos ver se ele consegue manter, porque é o único que está dando um pouco espaço para a liberdade. Não muito, mas está dando, né? Pessoal, muito obrigado pela visita, pelo carinho de vocês. Lembrando que temos aí a questão do Pix, caso queira ajudar o canal, que não tem propagandas. E caso queira, também tem o link da Amazon que você navega, compra e ajuda o canal, tá bom? E vamos começando essa semana, a gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.